O que acontece? O nosso advogado lá, ele solicitou do juiz italiano o adiamento em razão de alguns documentos ainda se encontrarem em processo de tradução do português para o italiano e também do espanhol para o italiano, que vai ser juntado também o caso do Oswaldo Eustáquio, né, que inclusive teve um desfecho, transitou em julgado e ele não será extraditado, ou seja, o Moraes perdeu mais uma. Então, no caso lá da justiça italiana, o nosso colega advogado pediu adiamento justamente por conta para não haver cerceamento de defesa e o contraditório. Então, o que acontece? A justiça italiana segue a lei, segue o direito, e ela, entendendo que seria importante a juntada de novos documentos na defesa do Eduardo Tagliaferro, ela então deferiu o pedido de adiamento, consultando aí a procuradora lá do Ministério Público da Itália, e aí foi remarcada para o dia 11 de fevereiro de 2026, ao meio-dia. Então, até lá, o nosso colega italiano vai juntar novos documentos, depoimentos de testemunhas que ainda estão em processo de tradução. Então, a questão foi técnica e foi requerido, o juiz deferiu, lembrando que o processo tem que ser encerrado até abril de 2026, então tem tempo aí, vislumbrando isso, o juiz, então, achou por bem deferir. Eu entendo que se tivesse provas suficientes para poder julgar, ou seja, se o juiz, na minha visão, no meu entendimento, se o juiz da Itália tivesse a convicção da extradição do Eduardo, ele já teria indeferido o pedido e teria já decidido pela extradição. Então, não houve isso, e a chama da liberdade ainda está acesa. No caso do Eduardo Tagliaferro, é muito improvável, na minha visão, pelos fatos, por toda a documentação. Eu tenho aqui toda a documentação, né, traduzida para o italiano. A petição de 99 páginas foi brilhante, e foi, assim, elucidativa. Então, nós temos a convicção, Berenice, que o Eduardo não será extraditado. E os documentos que serão juntados agora será aquele que a gente diz no jargão popular, o prego no caixão desse pedido inócuo de extradição determinado pelo Alexandre de Moraes, né? Então, essas são as notícias fresquinhas aí para você. Excelente, doutor Paulo. Inclusive, agradecemos aí o cuidado com nossa audiência por trazer essa informação aqui praticamente em primeira mão sobre o adiamento do pedido de análise ali da extradição de Eduardo Tagliaferro. Como o senhor bem disse, né, a corte, no caso na Itália, tem todo um cuidado, inclusive para analisar todo o processo, né, o processo por inteiro, diferente da atuação aqui do Poder Judiciário no Brasil, que age de forma política e conforme seus próprios interesses. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque a gente sabe que a forma como o Eduardo Tagliaferro se tornou alvo do judiciário, né, e réu deste inquérito aberto especialmente para ele, foi justamente uma denúncia contra aqueles que abriram essa investigação, né, o ministro Alexandre de Moraes e o próprio procurador-geral da República, Paulo Gonet. Como é que o senhor vê esse processo sendo avaliado lá na Itália? Porque eles, obviamente, terão ciência, né, do motivo pelo qual Tagliaferro se tornou réu em um inquérito. O PGR fala em segredo de Estado e tudo mais, mas acredito que o senhor, enquanto advogado de Tagliaferro, certamente já apontou ali essa situação. E o senhor acredita que, havendo uma negativa nesse pedido de extradição, o Brasil, o Poder Judiciário, vai se contentar com essa resposta ou ele deve insistir em novos pedidos? Berenice, nós temos na Itália uma justiça italiana formada por juízes, temos no Brasil uma pretensa justiça formada por criminosos.
de toga, né? E satélites. Por quê? Eu vou citar o exemplo da recente do Moraes. Ele mandou citar o Eduardo por edital. Esse sujeito sabe muito bem onde está o Eduardo Talhaferro. Ele disse lá que ele está em local incerto e não sabido. É surreal a cara de pau do Moraes de dizer que o Eduardo Talhaferro está em local incerto e não sabido e manda publicar um edital de citação com prazo de 15 dias para poder tomar conhecimento da ação penal, com base naquela recepção da denúncia lá de 14 de novembro, que inclusive nós arguímos a suspeição do Moraes e está lá estacionado lá na gaveta do Fachin, seu amigo, e também provavelmente entre hoje e amanhã vamos impetrar um mandado de segurança no STF para registrar mais essa ilegalidade do Moraes, citar o Eduardo Talhaferro por edital quando ele sabe onde está o Eduardo, que a justiça italiana já informou para ele, inclusive as medidas que foram tomadas na Itália. E aí, o que é pior, ele utilizou uma certidão do oficial de justiça de 30 de agosto de 2025, quando foi notificar o Eduardo da aceitação da denúncia, aliás, da apresentação da denúncia pelo PGR. E aí, lá nessa certidão, o oficial de justiça narrou que o Eduardo não mora lá, mas já mudou de lá do local e está no exterior. E aí o Moraes usa essa certidão para dizer que ele está em local incerto e não sabido. E no dia 3 de novembro, foi juntada a procuração e lá está o mesmo endereço que a justiça italiana inseriu. E o próprio Código de Processo Penal, lá no 368, 369, o 351 mesmo do CPP, diz claramente que se o acusado não estiver no Brasil e estiver em local conhecido, tem que ser por carta rogatória. Então, onde é que está o ponto aí para poder o Moraes dizer que o Talhaferro está em local incerto? Não sabia, só na cabeça doente dele, né? Então, nós estamos tomando providências em relação a isso. O nosso objetivo é deixar registrado e juntar esse documento, essa perseguição, essa comprovação de violação a direito internacional, inclusive, e encaminhar para a justiça italiana e pedir para o advogado da Itália chegar para o juiz e falar: seu juiz, olha só o que o Alexandre de Moraes aprontou dessa vez. E aí, para poder ser o prego no caixão do indeferimento desse pedido de extradição. Então, assim, eu até agradeço ao Moraes por essas peripécias que ele faz aqui no processo, porque está servindo de base lá na Itália. E mais essa agora de citar o Eduardo por edital, sendo que ele sabe muito bem. Se ele não soubesse, Berenice, como é que ele pediria a extradição do Eduardo na Itália? Ele sabe que o Eduardo está na Itália. Ele está careca de saber, literalmente careca de saber que o Eduardo Talhaferro está residindo na Itália, exilado por conta dele próprio, que é a vítima, juiz, acusado, o acusador, Ministério Público, xerife, carcereiro, executor de pena, tudo, ou seja, tudo numa figura única, do Deus Rei Todo-Poderoso, o Xerxes brasileiro, Tupiniquim, e o Leviatã, né, como diz Thomas Hobbes. Então, só tenho a agradecer agora por mais essa peripécia moraesiana para que nós possamos enterrar de vez esse pedido de extradição lá na Itália.